Krishnamurti. Eu sou quem vocês conhecem com o nome de Krishnamurti, também conhecido com o nome de Irmão K. Hoje, venho acompanhá-los, irmãos e irmãs, nessa viagem, nesse retorno à liberdade, à autonomia, à vida unitária. Estes são dias de extrema purificação, nos quais o fogo queima as pequenas verdades, os pequenos enganos que vocês têm mantido com suas crenças. As imagens que vocês tinham de si mesmos caem, tal como caem as imagens de seus amigos, de sua família. Essas imagens queimam-se, à medida que o corpo de luz funde-se com vocês e todas as camadas intermediárias. A camada do corpo emocional, do corpo mental são limpos em todos os cantos, mostrando todas essas imagens que vocês ainda guardam, que continuam projetando, essas imagens que levaram o homem a relacionar-se com sua própria projeção e não com a realidade que o cerca, com a realidade objetiva, a manifestação essencial dos seres e formas de vida que se manifestam à sua volta. O homem tem sido vítima, portanto, dessas imagens e projeções, reflexo de seus desejos, reflexo de seus medos, reflexo de suas ambições, reflexo de seus limites, reflexo do auto-engano, reflexo, simplesmente, da divisão entre o observado e o observador e entre o observador e o irmão, entre o observador e a árvore. Divisão que perseguiu o homem em seus domínios de análise e a comparação ao nível mental. Essas imagens, igualmente, trabalharam para criar uma falsa identidade, um personagem no qual se sente confortável e protegido. Esse personagem tem jogado seu jogo com os elementos mais ou menos escondidos em suas ações, ou seja, esse face a face os faz abrir e observar nos cantos mais escondidos, nas estratégias mais sutis de sua personalidade. Estratégias que derivam de uma manipulação, de algumas vontades de modificar e fazer vir, bem ou mal, o que quer que seja em relação à sua personalidade. Essa é a parte de vocês que joga e não se rende à evidência, à vontade da inteligência da luz que é direta. Essas tomadas de consciência levam-nos, realmente, a desatar os últimos nós, como falou o comandante dos anciões. Esses últimos nós fazem desaparecer a sombra que vocês são, a projeção que se escondia nela mesma e jogava, sutilmente, a apropriar-se dos fenômenos exteriores para seu benefício, acreditando obter um ganho. Essa astúcia da personalidade que se deriva do egocentrismo desfaz-se em pequenos nós, muito sutis, que estão colados, pode-se dizer, à sua maneira inconsciente de atuar nesse mundo, à sua maneira de reagir e de interagir. Essas últimas estratégias são aceitas, são, simplesmente, observadas pelo que são, simples projeções, ideias ou clichês que tomamos, a um dado momento, por comodidade. Nessa dissolução, como disse, o observador e o observado tornam-se um, a presença unifica-se, o fogo de Cristo, então, queima, na totalidade. Vocês podem ver suas oscilações, cada vez mais sutis, nos estados de consciência que vivem. A potência do fogo e da verdade provoca um ajuste obrigatório, um posicionamento em sua consciência. A personalidade será, cada vez mais, encurralada a decidir se mantém sua frieza e seu jogo de manipulação sutil camuflado em forma de bem. Essas últimas estratégias são vistas graças à capacidade de penetrar, cada vez mais, o coração vibral, graças à paz e à calma que lhes permitem instalar em sua cabeça, em seu coração. Deixem queimar no fogo da presença, esse fogo revela-os como seres unificados, livres e em permanente expansão, em expansão ilimitada em toda a galáxia, em toda a criação. As últimas camadas de opressão, tanto ao nível da Terra como de suas próprias camadas em relação aos filtros mentais e emocionais, astrais, far-se-ão cada vez mais evidentes, à medida que a luz penetra, totalmente, a estrutura e revela-se em presença, na verdadeira presença, aqui e agora. Cada vez mais será fácil observar nos irmãos, em si mesmo, quando os filtros mentais ou emocionais vêm estancar a comunhão com a luz, vêm diminuir a entrada do fogo de vida, o que causa um afastamento e um confinamento na própria ilusão, projeção e medo.
Em contrapartida, quando pelo fogo do coração, sua imersão na profundidade e na humildade, aí, essas camadas desaparecem, limpando-se com a luz vibral, queimando e permitindo ao corpo de fogo, a presença que vocês são manifestar-se, inteiramente, eliminando todos os véus que os separavam de um perigo imaginário e que os impediam de fundir-se, dissolver-se no que vocês são, em seu corpo de fogo, na graça. Venho recordar-lhes desses diferentes estados, portanto, agora que as dimensões da Terra estão em fusão, o acesso a diversos planos é mais permeável. Como o astral foi limpo há algum tempo, as egrégoras coletivas e as projeções dos seres conectados a essas esferas são ativadas, ou seja, vocês têm a possibilidade, por sua própria projeção, por seu próprio afã de poder, por sua própria vontade de escapar, de conectar-se com as esferas de luz não unitárias, tal como havia falado Sri Aurobindo. A única maneira de identificar quando vocês estão conectados à luz vibral é pela presença do fogo do coração, pela presença ao lado esquerdo, pelo sinal audível no canal mariano, pela onda de vida, por seu êxtase. Essa é a maneira de identificar quando vocês estão em comunhão com um ser de luz unificada ou com seu próprio corpo de fogo, ou seu ser original. No entanto, quando vocês se encontram exteriorizados, fora de seu corpo, com projeções mentais de demandas e visualizações, é muito provável, se vocês já não têm um coração totalmente puro, atrair, então, egrégoras que não são parte da luz vibral. A partir do conjunto de Melquisedeques, venho lembrá-los de que a luz vibral manifesta-se pela graça, pela alegria, pelo fogo do coração, pela presença sensível ao ambiente dos anjos e outros seres de luz. Quando se manifesta a luz dos planos intermediários do astral, vocês sempre notarão uma agitação em seu ventre, notarão como sua presença afasta-se do coração e projeta-se no terceiro olho e nos campos mentais que querem fazê-lo sair de seu corpo. De qualquer forma, cada um de vocês viverá o que sua vibração leva-o a viver, porém, aí, há muitos de vocês que vivem a luz vibral ainda em confusão referente a algumas vibrações, por causa das crenças e do mental. A esses eu digo, então, deem-se, totalmente, ao seu coração, e ele lhes mostrará, sem engano, se o fogo da vida está presente ou não. Instalar sua presença eterna, a verdade e o amor de sua presença crística tem sido o trabalho dos Melquisedeques e de todas as forças da luz unitária. No entanto, as forças que têm trabalhado com ensinamentos mais ou menos justos, porém, com um objetivo dissimulado, a sua maneira de atuar fez com que vocês acreditassem em uma luz exterior, projetar-se fora desse corpo e não instalar, finalmente, a presença do fogo, espiritualizar a matéria. Essa é a espiritualização da matéria, não há qualquer lugar para ir, portanto, nem qualquer outra iniciação ou experiência a completar, pois vocês são que são livres e autônomos, de toda a eternidade. A matéria da Terra volta a ser sagrada, volta a ser banhada pelo amor, pelas frequências do Pai, do Centro Galáctico e, também, como vocês sabem, de Sirius. Preparemos juntos, portanto, o templo, preparemos a casa que recebe as graças de seu próprio presente da eternidade. Eu lhes dou toda a minha paz. Eu sou Krishnamurti.